essa é mais uma aula do canal Química em 12 e hoje um assunto extremamente importante. E repare, é um assunto de uma série de aulas, tá? Ok? Que é chamado cálculos estequiométricos, um assunto super importante. Essa é a parte 1. E a cada aula a gente vai explorando novos itens como reagentes em excesso, grau de pureza, rendimento, reações sucessivas. E é um assunto com uma frequência gigantesca, seja Enem, seja vestibular. E eu quero hoje compartilhar uma coisa especial com você, tá? O canal Nota Máxima tá junto com a gente, certo? Acesse o portal, procurei no Instagram, no YouTube, o canal Nota Máxima, e ele tem um intensivo do Enem te esperando, certo? Com dicas importantes sobre a química ambiental e não só química, várias disciplinas te esperando lá, física, matemática, geografia, certo? E aí vai te ensinar como resolver as questões em pouco tempo e vai dar a dica certa, ok? Nota Máxima, acesse lá. Mas voltando aqui ao nosso assunto, cálculo estequiométrico, um assunto super importante, merece uma atenção muito especial, ok? Bom, pessoal, esse assunto no estequiometria, ele depende de grandezas químicas. E grandezas, há poucas aulas atrás, nós vimos que depende, por exemplo, da grandeza chamada 1 mol. Você lembra o que é 1 mol? Se você não lembra, eu vou te ajudar, tá? Vamos abrir aqui um combo, na verdade, de informações, certo? Pensando primeiramente em átomos ou moléculas, 1 mol está para 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. A constante de Avogadro, 602 sextilhões de entidades. E pode ser átomos, pode ser moléculas. Tá, mas e se a gente pensar num gás, pensar em volume, tudo certo, tá? 1 mol está para 22,4 litros. Não esqueça que esse volume só vale nas CNTP. Professor, e se eu não estiver na CNTP, a questão não estiver na CNTP, não tem problema, tem a fórmula PV-NRT, a equação de Clapeyron, tá? Mas no momento vamos mexer com CNTP. 1 mol está para 22,4 litros. Falamos em mol, falamos em átomos, em moléculas, em volumes, mas tem mais uma grandeza, a mais importante, a mais cobrada, massa. 1 mol está para massa molar da tua substância. Como assim, professor, para massa molar da minha substância? Se a gente pegar, por exemplo, a água que pesa 18, então quer dizer, 18 unidades é a massa de uma única molécula, porém 18 gramas é a massa de 1 mol de moléculas. Então, 18 gramas é a massa molar da água, é a massa de 1 mol, certo? Revisando então grandezas químicas para poder agora se jogar de cabeça em estequiometria. Vamos lá? Pode ser? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é mais importante aqui em estequiometria. Eu vou pegar uma reação para poder ilustrar tudo que eu vou falar. A reação mais importante do vestibular, a reação mais importante do Enem. Então, somando o vestibular e Enem, temos o Brasil todo na palma da nossa mão, certo? A combustão de um combustível qualquer, pode ser o propano, o que eu explicar aqui valeria para o butano, para o pentano, para o etanol, enfim, para qualquer combustível. Mas eu vou trabalhar com o propano. Bom, vem cá a reação do propano, a reação de combustão do propano, que é o propano mais o gás oxigênio, formando CO2 e água. Ela é uma combustão completa, certo? Porque então oxidou ao máximo nosso combustível, formando CO2 e água. Não faça nenhum cálculo sem balancear a tua reação. Então você está vendo agora que está aparecendo na tela o balanceamento, ok? Uma reação pequena dessa pode ser por método das tentativas, mas toda equação tem que estar balanceada. Professor, e se eu não balancear, que prejuízo eu vou ter? Total, pessoal, total, tá? Você não vai acertar o número de mols, aí é o efeito cascata. Tudo que vem depois do número de mols, você também não vai acertar. Então, tô voltando aqui, não faça, não analise, não calcule nada sem o balanceamento da tua reação. Isso vale só para combustão? Não, isso vale para qualquer reação química, neutralização, síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, não importa, toda reação tem que estar balanceada. E com ela eu vou te mostrar como você pode encontrar 4 grandezas. Quais 4 grandezas, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui, ó, rapidinho. Mol, moléculas, volume. Eu vou trabalhar com volume na CNTP, certo? E massa. Então são 4 grandezas que você, na verdade, tem que saber encontrar. Eu não posso ir ver apenas o propano. Eu tenho que ver mols, moléculas, volume e massa. E agora você vai acompanhar comigo como descobrir cada grandeza dessa. Como então obter cada valor desse, certo? Acompanhe. Por exemplo, mol. Aonde eu consigo o número de mols? No balanceamento.
tá? No balanceamento. Por exemplo, mol. Temos um mol de propano reagindo com 5 mols de oxigênio, obtendo então aqui 3 mols de gás carbônico e obtendo 4 mols de água. Número de mols eu obtenho no balanceamento da minha reação. Então você entendeu porque é muito importante o balanceamento? Porque o balanceamento ele vai determinar o número de mols de cada um dos participantes da reação, reagentes, produtos, não importa. Cada espécie química, ok? O número de mols eu consigo no balanceamento. E se você lembrar do esquema anterior, o número de mols determina molécula, massa, volume. Então eu já vou para moléculas. Um mol te leva a quantas moléculas? Lembra? Se você não lembra, eu te lembro aqui. O mol está para 6,02 vezes 10 na 23. E não tem problema trabalhar com 6 vezes 10 na 23. Mas aqui eu tenho 5 mols, então eu vou ter 3 vezes 10 na 24, ou então 30 vezes 10 na 23. O que eu fiz? 5 vezes 6 vezes 10 na 23. E daí por diante. O CO2, por exemplo, tem 3 mols. Então 3 vezes a constante de Avogadro me dá 18 vezes 10 na 23. E a água, que tem 4 mols, 4 vezes a constante, 24 vezes 10 na 23. Pronto. Aqui temos o número de moléculas de cada participante da minha reação. Se eu precisar moléculas, eu sei onde encontrar. Eu pego o número de mols e multiplico pela constante de Avogadro. Agora mais uma grandeza, acompanhe volume. E eu vou trabalhar nas CNTP. Temos um mol de propano na CNTP, um mol equivale a 22,4 litros, certo? Um mol está para 22,4 litros. E se eu tenho 5 mols de oxigênio, 5 vezes 22,4, 112 litros. 3 mols de CO2, 3 vezes 22,4, 67,2 litros. E agora vem a água, 4 vezes 22,4. Não faremos isso. Por quê? Repare, propano é gasoso, oxigênio é gasoso, CO2 é gasoso, porém água é líquida. Não se trabalha com volume de sólidos e líquidos em estequiometria. Então eu não posso multiplicar 22,4 por 4 mols. O que eu vou fazer por enquanto é deixar fechado esse valor, mas não se trabalha com esse volume se eu tenho uma substância líquida. Líquidos e sólidos eu não utilizo o tal do volume molar. Eu já volto no volume da água, mas agora vamos para a massa, que é a última grandeza. Eu vou na tabela periódica, onde que eu vejo que o propano então pesa 44, certo? Você aprendeu numa aula anterior então aqui do Química em 12, né, a calcular a massa molecular. O propano ele pesa 44, certo? 44. Da onde vem 44? 12 vezes 3, 1 vezes 8, temos 44 unidades. Agora, escuta o que eu vou te falar, o que é muito importante. Se o propano ele pesa 44, então em 44 gramas nós temos 1 mol. Concorda? Se ele pesa 44, em 44 gramas temos 1 mol. Nós temos 1 mol. Então nós temos 44 gramas. Viu? A massa molar e a massa de 1 mol revela o quanto ele está sendo, na verdade, utilizado aqui na reação. 44 gramas. Avançando, rumo, ok, ao oxigênio. O oxigênio ele pesa no total 32. Professor, mas eu fui na tabela e o oxigênio pesa 16. Concordo. O átomo pesa 16, aproximadamente 16. 16 vezes 2, 32. O O2 pesa 32 gramas. 32 unidades, uma única molécula. 32 gramas é a massa de 1 mol. Se 32 gramas vão estar para 1 mol, então quer dizer que 5 mols, 5 vezes 32, 160 gramas. 160 gramas. Pegou? Então a massa molar dele é a massa de 1 mol, mas numa reação química você multiplica, não esqueça, é o que muita gente esquece, não esqueça, multiplique pelo coeficiente da substância, 160 gramas no total. Avançando, o CO2, 12 mais 16 vezes 2, um total de 44 unidades, é o peso de uma única molécula. Porém,
1 mol de CO2 pesará 44 gramas. É a sua massa molar, 44 gramas. Porém, nós temos 3 mols, então 44 vezes 3, faz as contas, 132. Então, nessa reação foram obtidos 132 gramas de CO2. Você está entendendo aonde descobrir cada informação para na próxima aula fazer o teu cálculo, tá? Ok? Mas acompanha comigo, não desiste, segue comigo, tá? A água, ela pesa 18. 1 vezes 2, 16 vezes 1. O H2O ele pesa 18. Uma única molécula pesa 18 unidades, porém 1 mol pesará 18 gramas. 18 gramas. Vezes 4, multiplicamos então aqui por 4, teremos 72. Nessa reação foram produzidos 72 gramas de água. Então reparem, pessoal, tá? O número de mols ele gerenciou toda essa tabela. Se eu quis molécula, eu primeiro olhei para o número de mols e depois lembrei da constante Avogadro. Se eu precisei de volume de gás, então eu olhei primeiro aqui para o número de mols e multipliquei pelo volume molar, que na CNTP equivale a 22,4 litros. E quando eu pensei em massa, então eu fui na tabela periódica e vi que o propano pesa 44, então quer dizer 44 gramas por mol. 44, temos 1 mol, então temos 44 gramas. 5 mols de oxigênio, 160, e daí por diante. E uma coisa muito importante, repare que nessa tabela toda, apenas a massa, a soma dos reagentes, 204 gramas, bate com a massa do produto, 204 gramas. E isso corresponde à lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembrou? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas eu te devo uma informação ainda, tá? Muito importante. Vocês perguntam, pessoal, você colocou X ali na água, então a água não ocupa espaço, não ocupa volume? Claro que ocupa, meu aluno, tá? Porém, a água é um líquido. Então, o seu volume depende da sua densidade, certo? Você lembra qual é a densidade da água? Pensa aí. Fácil, comum, cotidiano, a densidade da água é 1 grama por ml. 1 grama por ml. Então, se nós temos 72 gramas, vamos tirar isso aqui. E agora vamos colocar o volume da água líquida, 72 ml, viu? Quando eu tenho um líquido ou quando eu tenho um sólido, eu preciso ganhar da questão a densidade. Eu vou voltar para explicar mais uma vez, tá? Eu não tinha volume da água porque ela é líquida. Como ela é líquida, a sua massa vai determinar o seu volume, 72 gramas, 72 ml. E você vê que não tem nada, mas nada a ver com o volume, então, de um gás. Eu te espero nas próximas aulas falando de Stöckel. E não esqueça, tá? De acessar o Nota Máxima para você, então, conhecer mais disciplinas, fazer uma revisão por Enem, prova que tá chegando por aí, certo? Em todo o Brasil. Até mais!